Bom dia, vasos de Deus, paz do Senhor. Mais um dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pregoar a sua palavra. A palavra está em Josué 6, 22 primeiro. Josué, porém, disse aos dois homens que tinha espia na terra, entre na casa da mulher prostituta e tire de lá a mulher. Com toda quanto tiver, como lhe tem jurado. E então entraram o jovem espiã e tiraram Reabe e seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha tirado também todos seus parentes, e puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade toda, quanto havia nela, queimara a fogo tão somente para o ouro. E os vasos de metais de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué a vida à prostituta Reabe e à família dos seus pais. Tudo quanto tinha habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado espia a Jericó. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar, reedificar esta cidade de Jericó sobre o seu primogênito, e fundaram sobre o seu filho mais novo e lhe poram na porta. Assim era o Senhor com Josué, corrido a sua fama para toda a terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Josué era o escolhido depois de Moisés, que Deus escolheu para passar no Rio Jordão, e a cidade escolhida foi Jericó. Jericó foi a cidade que ele rodeou na frente de Jericó 7 vezes, que o Senhor mandou, até as muralhas cair. Meus irmãos, só o poder de Deus que faz isso, porque no tempo de hoje tem que ter muita fé para poder a pessoa com a trombeta rodear 7 vezes na frente de um muro. Era o muro mais alto que tinha naquele tempo, era a cidade de Jericó, era fortalecida, ninguém entraria naquele lugar. Aí Josué, escolhido de Deus, Deus deu a estratégia, o servo do Senhor, e ele mandou espia. E aí essa prostituta que foi escolhida por Deus para salvar aquela família, porque ela tinha um coração bom, né? E aí Deus escolheu ela e ela salvou a família dela e ainda os espias. E aí ela foi salva por Deus e Josué. E viveu no arraial onde Josué estava. Ela casou com um desses espias. E viveu o resto da vida dela nessa cidade. Né? E ela foi fiel, ela não conhecia nosso Deus. Ela só conhecia de ouvir falar. Né? Mas eu conhecia outros deuses, mas ela começou a confiar no Senhor. E a fé, né, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a história do Senhor corria pelos 4 cantos de Jericó. E aí Deus deu vitória àquela mulher. Né? Mesmo ela sendo prostituta, ela se arrependeu e o Senhor deu vitória. Que nós nessa manhã a gente venha se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Porque nós não podemos viver o tempo todo pecando diante do Senhor. O Senhor, Ele perdoa, mas Ele cobra o pecado. Então aquela mulher só escapou da cidade de Jericó, só os tesouros, né? Os tesouros foram tirados todos, os tesouros, ouro, prata, bronze, tudo que tinha de ouro naquela cidade, que aquela cidade era riquíssima, foi todo recolhido para o tesouro do Senhor. Né? E que Deus dê esclarecimento a vocês nessa palavra que está em Josué 6, 22 primeiro, para que venha entender o poder do nosso Deus, o poderio do Deus Todo-Poderoso.
Às vezes a circunstância, né, nos faz, às vezes, até desacreditar pela nossa vida, o que estamos vivendo. Mas se a gente continuar crendo, confiando que nosso Deus ele não desampara o necessitado nem o aflito, que na hora certa ele vai abençoar, ele vai trazer vitória, ele vai mudar o quadro, ele vai mudar a circunstância que está em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus o abençoe, dê um bom dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um bom trabalho, né? As donas de casa, né? Que o Senhor abençoe seu dia, né? E a sua família. É isso que eu oro e agradeço por mais um dia na presença do Senhor.